Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iniciamos hoje 6 dias de comunicação direta entre eu e você, mostrando para você como pais podem influenciar positivamente seus filhos na hora da escolha profissional. Mas antes de tudo, além de te agradecer, eu quero dizer o seguinte: tudo que você vai ouvir aqui, vai ver e ouvir aqui, é um compilado de materiais, de experiências que eu vivenciei em toda a minha carreira profissional. Então, eu quero dizer que isso tudo aqui dá muito trabalho fazer, mas eu faço com muito carinho e eu só te peço que, se você gostar do material, que você compartilhe com outras pessoas, que você pode ter certeza que tem muita gente precisando do que a gente vai falar aqui nesses 6 dias. E eu quero começar esse nosso bate-papo plantando uma semente para tentar desmistificar um entendimento que pode vir de encontro com a imagem que o mercado pode ter em relação ao seu filho ou até mesmo a sua imagem em relação ao seu filho. Parece fácil encontrar alguém que vai afirmar de boca cheia que um adolescente não tem capacidade de escolher o seu próprio caminho profissional. E é fácil encontrar quem afirme isso, porque jovens de 15 a 21 anos têm realmente um grau de maturidade bem deficiente. Mas é possível que o seu filho tome a decisão do que fazer para a vida toda sem que você, com toda a sua experiência e maturidade, seja incapaz de perceber. E para te provar o que eu estou dizendo, eu vou te contar uma história que eu li no livro Talento em Pauta, escrito por Ben Enchef. Acho que é assim que fala. A história é sobre uma menina chamada Mariana. Desde pequena, a Mariana tinha um gosto muito peculiar para suas brincadeiras. Nada de brincar de casinha, nada de brincar de boneca, ou de ficar fazendo comidinha naqueles fogõezinhos de plástico. Mariana gostava mesmo era de filmar as pessoas. E todos os adultos ficavam impressionados com a sua capacidade de manipular aquela filmadora. Todos achavam que ela era uma espécie de um prodígio nessas suas brincadeiras. O tempo passou e a Mariana continuou com a sua dinâmica de filmagens. Porém, aqui começa uma situação que eu tenho certeza que se repete na casa de milhões de jovens. Enquanto as pessoas entendiam que aquele hábito de filmar pessoas e acontecimentos era apenas uma espécie de um hobby ou uma distração, a jovem Mariana não conseguia se ver fazendo outra coisa lá no íntimo dela. O fato é que a Mariana buscou todo tipo de ajuda possível para tentar entender a sua verdadeira vocação profissional, mas virava e mexia e lá estava o cinema como a vocação principal. Mas isso obviamente não foi suficiente para convencer a sua própria família, que era altamente tradicional e que não conseguia admitir que a carreira de cineasta pudesse estar à altura de uma pessoa tão inteligente e preparada quanto a Mariana. Era como se ele entendesse que cinema era uma profissão muito pouco para ela e que não parecia ser uma carreira séria. E obviamente seus pais pressionaram a cursar o quê? Direito. E ela, como uma boa filha, fez vestibular para Direito com apenas 18 anos e ela passou na primeira tentativa. Mariana fez tudo o que os seus pais pediram, mas depois de 3 anos cursando Direito e estagiando em um grande escritório de advocacia, e mesmo se esforçando para acreditar que a orientação dos pais era para o seu melhor, visando o seu melhor, ela finalmente teve coragem e enfrentou seus pais em relação ao curso de Direito. Ela simplesmente não queria mais seguir aquele caminho. Ela já não estudava mais como antigamente e muito menos tinha motivação para sair de casa todos os dias para trabalhar. Ela já começava a sentir no seu íntimo que havia perdido 3 anos da sua vida fazendo direito. Ela se sentia estagnada e ela chegou e desabafou com seus pais sobre os sentimentos que estavam tomando conta dela. Os pais brigaram e não aceitaram no primeiro momento. Mas quando perceberam que não haveria como insistir nos seus sonhos e que a Mariana iria seguir o caminho que ela sempre se mostrou ser o viável para ela, eles finalmente concordaram. Mariana abandonou o curso de Direito e 6 meses depois de limpar a roupa suja com seus pais, ela finalmente passou no vestibular para cinema e foi uma das alunas mais brilhantes do curso, com trabalhos dignos de cineastas mais experientes. E hoje ela trabalha para um famoso cineasta e produtor de cinema. Esse é um típico exemplo de vocação escancarada e que os pais, com as suas crenças e sonhos, acabam não enxergando que onde se esconde uma atividade rotineira, pode haver também um talento ainda não explorado e que seja a vocação do seu filho. Quando eu faço uma entrevista com pessoas jovens de 18 a 50 anos e que ainda não encontraram uma verdadeira vocação, eu tenho a tendência a fazer algumas perguntas para essa pessoa. Primeiro eu pergunto para ela: o que você faz sempre que quase parece um vício? Ou então eu pergunto: o que você mais gosta de assistir ou de ler? Eu digo a ele assim: se eu olhar todos os livros que você tem em sua casa, sobre o que eles tendem a falar? E a última pergunta é: o que você não faria de forma alguma? E quais são as 2 coisas que você colocaria no lugar desta coisa que você não faria? As 3 primeiras perguntas servem para conectar o jovem com coisas que ele sente prazer de ter por perto.
e alinhar também esse sentimento com seus desejos mais íntimos. Já a última pergunta é tão poderosa que algumas vezes o jovem fica quase 1 hora para respondê-la. E por que isso? Porque quando destacamos algo que não queremos mais, trabalhamos com o que o seu subconsciente não está disposto a aceitar. E quando pedimos para substituir por 2 coisas que você gostaria de fazer, você enfraquece o seu senso crítico e acaba dizendo coisas através do seu subconsciente que nem mesmo você imagina que poderia ou gostaria de fazer. No caso da Mariana, por não querer gerar um conflito e por confiar demais na visão dos seus pais, ela correu um sério risco de se frustrar pelo resto da vida. E se ela tivesse batido o pé há 3 anos atrás, ela já estaria fazendo o que amava e provavelmente com outro patamar de conquista profissional. Para finalizar, os pais não são pessoas maldosas quando tentam influenciar os seus filhos, tomando como base, às vezes, as suas histórias, crenças e até mesmo sonhos não realizados por eles. E eu acredito de verdade que nenhum pai prejudicaria seus filhos de propósito. Mas mesmo com a boa vontade, uma má influência ou ausência dela podem ser devastadoras. Pais, pense no que eu vou te dizer agora. A felicidade de seus filhos já podem estar claros nos olhos e mente dos seus jovens.